O seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Conheça o Round One, melhor fonte de notícias do bots, também com o melhor grupo de zap de bots no Brasil. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, análise de Gervonta Davis contra Hugo Ruiz. Em 2019, 19 de fevereiro. Confere, produção. Confere. Seguinte, é uma luta interessante. Eu tava lendo um pouco sobre. O Hugo Ruiz parece que já foi detentor de 2 títulos. Não, 2. Tá bom. Parece que infelizmente ele se aposentou contra Gervonta Davis. É um fato interessante. Ele lutou 3 semanas depois. Eu li um texto. É interessante, vamos ler. Gervonta Davis contra Hugo Ruiz, uma corrida armamentista. Um campeão mundial Super Pro Davis, um dos lutadores mais fortes do boxe, mas o ex-detentor de 2 títulos de Ruiz está pronto para provar que sua artilharia é igualmente formidável quando se enfrentarem amanhã à noite no Showtime. Eu vou ser sincero, eu não duvidaria que o poder de fogo do Ruiz não é muito distante não. Eu acho que ele é ligeiramente mais fraco em punch, mas a diferença tá o quão letal. Existe uma diferença em letalidade. O Ruiz é um desses lutadores afiológicos. O mexicano de 32 quilos, 32 anos, de alguma forma, consegue estar em 130 libras e um corpo de 5 pés e 9 polegadas e meia. 1,75 m, eu acho que é 66 quilos, não lembro. Gervonta Davis também é um desafio que desafia um certo mínimo de lógica. Ganhou de 24 anos em ascensão de Baltimore, Maryland. Pode torcer o poder de um lutador com o dobro do seu tamanho. Encher seu esculpido de 5 pés e 5 polegadas e meia que poucos conseguem suportar. Não só o poder gigante dele, mas a resistência. O tanque, na verdade, o mais extraordinário dele é, a nível corporal, na minha opinião, é a resistência. É por isso que Davis é o atual campeão Super Puma da WBA. É por isso que Ruiz, um substituto tardio de Abner Mares, representa uma ameaça única para arruinar a primeira defesa. Davis amanhã no evento principal de Showtime no Dignity Health Sports Park em Carson, Califórnia. Davis, na sua 21ª luta, estava escalado. Detalhe, só uma vez ele não nocauteou anteriormente. Estava escalado para lutar contra Mares, que foi forçado a desistir após um deslocamento de retina na semana anterior ao qual treinava. Entrou Ruiz, um magro, ex-campeão peso galo da WBA e super galo do WBC, que não consegue deixar de fazer lutas emocionantes. Ruiz, 43 lutas, 39 vitórias com 33 nocautes, entrará no ringue apenas 3 semanas após uma decisão de 10 rounds contra Alberto Guevara no preliminar. Manny Pacquiao contra Adrian Borne. Eu acho que eu lembro dessa luta. Essa luta ocorreu no peso pena e será a sua primeira excursão na categoria 130. Ele possui o poder de um soco, embora seja um poder de soco de um peso galo e super galo. Sua única luta no peso pena foi contra Guevara, que Ruiz dominou do início ao fim. Pode parecer uma luta interessante de trazer, eu vou tentar trazer posteriormente. Mas Guevara não está na mesma estratosfera de Tank Davis. Se é uma coisa, possivelmente apenas uma coisa que Ruiz tem de vantagem sobre Davis, é sua altura e seu alcance de 70 polegadas. Sendo que Gervonta tem 67,5. Gervonta tem um alcance ridiculamente grande em comparação à sua altura. No entanto, o Ruiz, apesar de muitas vezes carregar uma vantagem de altura, raramente usa seu alcance. Mexicano, filho. Ele se sente mais confortável lutando em ambientes fechados do que utilizando suas dimensões físicas para controlação. Em Davis, Ruiz enfrentará seu segundo canhoto em últimas 4 lutas, um impacto forte. Para ter sucesso, Ruiz precisará ficar de fora e manter Davis longe disso. Mas ele fará isso nem fudendo. Não, meu estilo não vai mudar. Esse tem sido meu estilo. Não achei que a luta viria tão cedo, mas definitivamente olhando para ser campeão de 130 libras. Uma grande oportunidade que me foi dada nesta semana. Vou olhar para o nocaute contra Gervonta Davis. Você viu 39 vitórias, 33 por nocaute. Vou manter meu estilo. Ruiz disse também que Davis tem poder. Ele sabe que é um contra-atacador preciso. Ele está ciente de estar pisando numa nova zona de peso. No entanto,
Quando perguntar se está preocupado, ele diz não, não realmente. Eu sinto muito confortável com esse peso. Se eu estivesse com 126 libras, se eu estivesse planejando 26 libras nesse sábado, 9 de fevereiro, eu não teria conseguido porque já vou fazer 130 libras. É o quão forte eu me sinto com esse peso. Então não representa um problema para mim contra Gervonta Davis. Contra o Davis, ele é o poder em pessoa. A última e única vez que alguém enfrentou até o fim foi Germa Meras, há 5 anos, em uma luta de 6 rounds na 9ª luta do Davis. Em Ruiz, Davis está totalmente sem seu cumprimento poder. Na verdade, ele acredita que o Ruiz apresenta possivelmente mais ameaça que Abner Mares. Eu acredito que o Ruiz é mais forte, porque olha sua taxa de nocaute. Eu acredito que o Hugo, que é mais agressivo que Abner, eu acho que ele tem mais pou em seu soco. Eu só assisti um pequeno clipe, eu não estudei assim, eu só assisti um pequeno clipe quando sabia com quem estava lutando, só para estar ciente do que tinha na minha frente. Para Davis ter sucesso, precisaria entrar no raio do soco de Ruiz, que pode ser um curso de ação fácil, já que o Ruiz não tem medo de trocar. Suas batalhas contra Júlio Seja, ambos guerreiros brutais, e uma Seja parou o Ruiz em 5, e outra Ruiz venceu por nocaute técnico o primeiro round. E o canhoto Hasekawa, que parou o Ruiz em 2016, confirmou isso. A diferença é que Seja e Hasekawa, embora altamente qualificados, não é o Tank. Será que o Ruiz aguenta socos e é suscetível a golpe de esquerda, consegue resistir ao Davis? Não. Cara, foi um texto legal. Foi um texto legal. Na verdade, deu muito spoiler. Foi ótimos apontamentos. Vamos direto para o início do combate, análise. Cara, o cara é bom. Só que o estilo... O estilo não casa. Esse Ruiz, ele teve 2 semanas pra treinar, pra se preparar para essa luta. Então a gente coloca numa desvantagem tática gigante. O Gervonta Davis não estava preparado para lutar contra ele, mas supunha-se que o estilo do adversário seja bom. Então, pequenos ajustes. Pequenos ajustes. Ih, parou de carregar? Volta a carregar, filho. Destro contra canhoto. É importante apontar cenário de destro contra canhoto nesse combate. Aqui já mostra um pouco a forma como o Ruiz golpeia. Cara, já diz muito. Ele não vai ficar de frente. O Ruiz viu, tá indo muito pra frente, vai mudar o ângulo e tentar buscar. Só que isso, eu não digo que tem que antecipou, ele reagiu muito rapidamente. Só dá uma olhada para o golpe. Cara, foi muito certeiro. Acertou legal. Cara, um golpe reto, pegando a pessoa no caminho, foi muito fora do normal. Aí aqui a gente já vê, o cara não tá querendo deixar, já tá ficando com a mão no meio do caminho. E eu não acho. Eu acho que o cara, mas nada impede o cara ficar com a mão mais verticalizada. Exatamente por ele mudar de ângulo com a mão não tão verticalizada, que sobrou um pequeno espaço para ser socado. Mas nada que vai ser uma grande diferença. Isso daqui já não tinha tanta pretensão de acertar, sabe? Isso é o que em questão. Sempre andando para frente. O que acontece? Aqui o Gervonta, ele tá andando no passo do adversário. Ele tá com o pé alinhado ao adversário. Se vocês assistiram meu vídeo
dos da relação entre canhoto e destro, vocês podem ver que eu dou muita atenção a se o pé der para frente, o pé tá para fora, o pé tá alinhado ao pé do adversário. Estando alinhado, não tem como ele atacar. No máximo ele pode fintar. O que acontece? O Gervonta não vai se expor e ficar colocando um ângulo que não está buscando. Ele vai fazer o adversário andar e ele dar e ele fazer alguma coisa em conformidade. Cara, uma abordagem de você escolhe o que tu vai fazer, eu te ferro. Gervonta na verdade trabalha muito assim, é muito paciente. Aquele soco já funcionou muito. O cara tá vendo aí, ele tem um timing desgraçado. Cara, aqui foi rápido. Ai. Pô, tô muito chateado que meu mouse já tá uma porcaria. Eu não sei se é problema no mouse ou não. E tem o botão de rolar, o negócio de rolar no mouse. Aí às vezes tá alterando o volume, às vezes tá subindo e descendo. Aqui tem 40% da velocidade original. Isso foi um... O que acontece? As pessoas talvez não chamariam porque não teve um deslocamento muito grande. Isso foi um Gazelle Punch bem curtinho, bem curtinho, bem curtinho mesmo. Seguinte, eu não tô tirando o fone porque eu tô escutando música e eu tô bem feliz com isso. Então vamos deixar a música. Ah, preciso... Que porcaria de pano é esse? Isso era pra estar aqui. Ai, meu irmão fez merda. Por isso está no meio do caminho sendo chutado. O que acontece? Ele está em posição baixa. Está buscando um adversário. Ele vai dar um jab avançando. Eu poderia ter estendido mais. Só que o que acontece? Ele vai soltar para frente. É um pequeno salto. É como se ele golpeasse e em simultâneo a movimentação. Golpeia enquanto se move. Só que aqui ele dá um salto que ele sai um pouco mais do chão. Tem uma diferença entre o passo para frente, um passo rápido, um passo curto, sem se mover muito. Tem uma diferença entre saltar. O que o Gervonta faz é alguma coisa no meio do caminho. Ele faz mais ou menos assim. Pô. Aí o que acontece? Ele faz um jab. Sendo executado em simultâneo ao movimento de andar para frente. Vou deixar em velocidade original. E o que acontece? O problema não é ai se pega. O problema é que ele já é rápido, ele já é preciso e ele é imprevisível. Se ele faz isso, ele cria mais dúvidas. Porque uma hora tá normal, na outra, pum! Aí, it's fogo. Isso daí foi horrível. Porque o que acontece? Existe possibilidade de desviar, de aparar o golpe. Na verdade, esgrimar não é parar não, é esgrimar o golpe. Ele pode fazer como ele já fez, que com essa guarda não tão vertical, também não tão inclinada, mas o suficiente, ele joga pra fora. Ele pode jogar pra cima, como se fosse karatê, pra baixo, pros lados. O que acontece? Gervonta aqui exatamente que ele faça isso para estar caminho livre para o soco entrar. Cara, o que acontece? Ele já deu medo no Hugo, fazendo ele pensar: eu sou muito preciso, eu sou muito perigoso, eu posso fazer com que você cometa algum erro e você vai se machucar por conta disso. Então o Hugo já não vai querer uma trocação insana, maluca, desesperada. Não vai. Contudo, o Hugo não pode ficar passivo. Quem tá tomando atitude é o Gervonta Davis, que na verdade também é um lutador muito paciente. Ele não tá criando combinação, tá visando golpes isolados.
para traçar um nocaute. Ele tá forçando reação, ele quer estudar o cara. O que acontece? O cara ficou encurralado, se incomodou, se movimentou. Se ele se movimentar muito pra cá, ele leva um jab aqui. Exatamente aqui. O cara não foi pra cá. Isso foi ótimo. Isso foi ótimo. Ai! Para de mudar volume. Aqui foi uma solução bem interessante. Mas o que acontece? Uma solução interessante que não é para todo mundo. O Gervonta. É até uma coisa importante se falar. O Gervonta, quando ele tem diferentes guardas, ele luta de forma diferente em relação ao oponente. Ele é uma pessoa que faz o jogo oposto. Como ele faz o jogo oposto? O adversário é bom no footwork. Ele fica ali só buscando a curta, só avançando, só avançando, só avançando. Sem recuar muito. Frank Martin foi um exemplo. Cara, eu trouxe a luta do Gervonta Davis contra quem? O Romero? Eu não lembro. Eu juro que eu não lembro quem foi o coitado, quer dizer, o derrotado que enfrentou o Gervonta Davis no primeiro vídeo que eu fiz. Possivelmente tenha sido. Eu acho. Eu não tenho certeza. Você tenta lembrar de cabeça, mas não vou achar. Né, Lolinha? Bebê. Isso aí, neném. Quer subir? Vem, neném. Vem, bebê. Vem, bebê. Diz oi pro YouTube. Olha, aumentou o volume. Vem, Lola. Vem participar do vídeo. Tchau, Lola. Eu não lembro qual vídeo em questão, mas se o cara é tipo um Isaac Pitbull Cruz, que só anda pra frente, lutador de curta, o Gervonta já faz o outro jogo. Gervonta, ele sempre vai pelo seguro. O que acontece? Quando o adversário tá muito passivo, aí já costuma fazer um filichel. Às vezes ele faz uma defesa assim, às vezes a guarda já é muito montada. Aqui, nesse caso daqui, a maior ameaça do cara, na minha opinião, nessa posição, nessa movimentação, é a mão da frente. Mas o cruzado, eu não acho, levando em conta que ele não tentou golpear o Gervonta enquanto ele mudava de ângulo, me faz pensar que ele não queira, ou ele não seja bom em questão de golpear se movimentando. Ele é o tipo de lutador que deve bater plantado. Planta os pés no chão, pou, pou, pou. Tem gente que bate andando, tem gente que bate, tem gente que anda. No caso, eu tô achando que o Hugo é o cara que bate, depois anda, ou anda e depois bate. Ou bate. Aqui ele tá andando até bem. Aí o que acontece? Ele só pode corresponder com o soco da mão da frente, e ele não tá mostrando o cruzado, então sabe que o cruzado não vai adiantar muito. Pro Gervonta, o filichel agora nesse momento é muito bom. Por que o filichel nesse momento é muito bom? Ele só tem que se preocupar com o soco reto nessa situação. Aí o que acontece? Aqui é interessante. Ele vê que o cara tá no rosto não. No rosto não. Aí pegou em cima, bateu embaixo. Muito interessante, porque o que acontece? Existe um problema muito grande, né, Lula? Lula, só um pouquinho de espaço. Obrigado, Lula. O que acontece? Você bate embaixo, existe um problema que a pessoa, se ela tiver a mesma altura, você se abaixa, você vai estar mais ou menos na faixa da linha do ombro do adversário. É só o cara bater na linha do ombro. Normalmente a gente soca pra cima. Ou você vai socar na linha do ombro, ou você soca pra baixo. Aí o que acontece? Você bater no corpo, você... Porra, logo no dedinho machucado. Você bater no corpo
quando você se abaixa, se agacha, é complicado porque às vezes você tá, pei, abaixei, aí tu vai bater aqui, o cara, pô, se corresponde ao ombro, se for ligeiramente abaixo, pei, é muito complicado. É o que acontece. Gervonta Davis mostrou uma outra forma de lidar, sendo fintar para o cara ficar com toda a atenção aqui em cima, bate no corpo e volta. Foi bem estiloso, não foi nada muito enfático, mas foi interessante. O cara quer sair. Aí o que acontece? Gervonta Davis já tá, quando vê que o cara vai ameaçar, vai pra trás, pra se for necessário botear pra trás, mas o cara não foi. 6.4 aqui. Fintou em cima, ameaçou embaixo, o cara. Aqui foi interessante. Ai, deixa eu ver se eu consigo no... Aí que acontece? Ameaçou pro cara se fechar, ele poder aproximar e bater. Eu não vou mudar a... Putz, grila. Eu não vou mudar a velocidade da filmagem porque... essa porcaria de mudar volume é fazer o quê? Ele já veio batendo no corpo, o cara de forma muito atenta, bateu também. E o que acontece foi muito interessante, o cara se fechou, os dois. As pessoas, às vezes, quando vai bater um cruzado, bate muito aberto. O que acontece? Existem dois tipos de boas pessoas. As pessoas que batem assim e as pessoas que batem assim. Não é questão como você move esse braço, é o que tu faz com esse outro. Seja o de trás, seja o da frente. O que acontece? Porque existe essa diferença? De forma muito resumida, a gente tem uma linha de pensamento próprio de vantagem e desvantagem. Quando a pessoa faz assim, ela faz com essa parte muito contraída. Primeiro, tem que ter muita consciência corporal e ciência que você tem que fazer uma série de contrações e relaxamentos musculares em diferentes partes do corpo. Aqui, essa parte vai dar muito rígida, essa parte vai estar muito solta porque você quer fazer o máximo de aceleração possível. Vai ter que ter muita coordenação para mover o quadril. Desculpa, dando prosseguimento, eu tive que atender meu pai ligando. Dando prosseguimento, tem uma série de movimentos. O que acontece? Essa parte fica contraída, fica próxima ao corpo para, se você receber um contra-ataque, seja simultâneo, seja antecipatório, vamos falar, tu te ligou muito, pum! Para não ser o pum assim cheio, você pei. Seja posterior, você bateu, pessoa recebe pum, logo de cara. Seja para qual natureza de contra-golpe for, você já vai estar com a defesa pronta. Aí você bate assim. Aí o que acontece? No corpo, no rosto, upper, cruzado, seja o que você quiser. Seja o que você quiser. Tem essa linha das pessoas que defendem enquanto atacam, o que é uma coisa interessante. Existe também essa forma de fazer em relação aos golpes retos, mas não é muito comum, porque não é tão dinâmico assim. Infelizmente não é uma coisa tão dinâmica. Se você está defendendo, você atacou, você está defendendo com essa mão, para você executar o golpe, você não vai tirar e bater, você vai fazer em simultâneo ao movimento do quadril. Só que acontece, enquanto você gira o quadril, você está prestes a executar o giro para alinhar, você vai estar descendo a mão. Aí o que acontece? Você só vai esticar, não vai ser um golpe muito rápido, não vai ser um golpe muito bem executado e não muito dinâmico, não vai ser tão dinâmico assim. Por exemplo, tu faz isso,
é diferente disso daqui. Um em sequência do outro, sem ligar muito, só querendo volume. Isso daqui já você queimou muitas etapas e fez o golpe no meio da metade final. O que acontece, tem essa linha de você atacar enquanto defende. Tem as pessoas que fazem sem pensar muito em guarda, sem pensar muito em defesa. Quando se trata de herb direto, golpes retos, é mais respaldável, é mais justificável. Aí você tem outros elementos defensivos. Joga a cabeça pra cá, joga a cabeça pra lá, se agacha, pá, joga a cabeça pra trás quando golpeia. Tem toda uma linha defensiva para substituir. Quando o golpe cruzado é uma coisa interessante, é uma adição interessante. Quando você tem, quando a pessoa faz solta, ela vai pensar em questão de facilidade. A gente poderia falar que é pensando no volume, mas o que acontece? Quando você está batendo aqui, você está batendo pá, cruzado, normalmente o pessoal vai fazer abertão, tá pensando em puxar para trás. Você não precisa, quando você tá com a defesa aqui, você executa a partir daqui o golpe. Quando você não está com a defesa aqui, você não vai fazer isso. Aqui já permite que você já lance lá de trás. Então tu vai pensar nas execuções do golpe. Aqui acontece, você pode colocar mais giro de quadril, você pode colocar maior alavancagem, você pode colocar diferentes elementos para adicionar ao poder. Quando a gente vai pensar em bater sem guarda ou cruzado, a gente vai pensar em menor defesa, mas ênfase na força, ênfase em acertar o soco, um soco perigoso, um soco na teoria é bem executado. E quando a gente faz com a defesa, a gente pensa numa coisa mais fechadinha, mais defensiva. Aí a gente vê aqui, é interessante, pra ver como o tank não é bobo nem nada. Tava cruzado a mão de trás, ele... Ih, caramba, parou de carregar. Se jogou pra trás. Bem esperto. Aí o que acontece? Ele achou que o Gervonta ia dar passo pra frente, jogou o pé no corpo. Davis antecipou que ia ter algum ataque, não funcionou. Aí o cara pensou, ia lá, ele vai fazer alguma coisa, papum, pei, pei. Eu não tô com muita fé no meu mouse. Não era pra ter mesmo. Eu vou diminuir um pouquinho a velocidade para a gente observar. O que acontece? Esse deslocamento e esse voltar já fez com que o cara agisse. A gente pode dizer como a finta? Pode, fica a encargo. A gente vê, foi um pouco estendido até demais. Foi um pouco pensado em acertar e não pensar no deslocamento. Por quê? O cara tava andando pra lá. A ideia é fazer com que uma das mãos seja anulada. Uma das mãos do Hugo Ruiz tem que ser anulada. O que acontece mais fácil? Anular a possibilidade dele usar a mão de trás. Porque se o Gervonta anda para aqui, ele pode receber um cruzado como todas as mãos, menos o golpe reto, da mão de trás. Ele desloca para fora. Ele foi para dentro, foi uma decisão incomum. Eu, pessoalmente, eu admito que se fosse eu, não pensaria em ir para dentro. Mas, na verdade, eu acho que foi a melhor solução. Só que muito arriscado, ele desequilibrou um pouco. Se ele andasse reto, ia perna com perna, desclassificação e os carambas. Eu vou falar isso na kickboxing. Ele indo para dentro, ele faz com que a mão do Luiz esteja muito distante a mão de trás, então não vai encaixar um bom golpe. E a mão da frente possa até ser usada, mas ele foi pego meio assustado. E o que acontece? O Gervonta não se desloca e fica aqui. Você vê, ele se move e volta.
Se move e volta. Isso é uma coisa muito importante. Ele fez isso, volta. Ele fez isso, poderia estar aqui? Poderia estar aqui. Arriscado? Sim. Pra quê? Pra nada. Arriscar pra quê? É muito importante os lutadores terem isso em mente. Arriscar pra quê? Pra que eu vou me arriscar? Aí voltar, ele tropeçou um pouco. Cenário similar ao anterior. Aí o que acontece? O Gervonta já queria. O Gervonta estava muito próximo. Se ele tivesse mais distante, ele acertaria. Ele estava, por exemplo, tinha previsto que o cara ia ser acertado quando estivesse aqui. Gervonta estava mais pra cá. O que acontece? Ele quer pegar no meio do caminho. Vamos falar o suficiente para ser uns 2, 3 passos. O que acontece? Numa certa distância, em certo ângulo, abaixo de 90 graus. Em torno de metade, lá para 45, 60, 30 graus. Mas na verdade ele quer dar diagonal para o final, então acima de 45 graus na movimentação. Só que como tá muito próximo, fica muito em cima. Se tivesse mais distante, o Gervonta conseguiria acertar. Por isso, uns 2, 3 passos. Deixa eu ligar as câmeras de volta. O cara aqui. Oi, Lola. O cara aqui, quando o cara tivesse pra cá, pô! Pega o cara no caminho. O cara tá aqui, colocando a cara aqui, pei! Daqui. Em 90 graus seria um espaço entre. Um pouquinho depois, o que acontece? Você não quer pegar o cara, mal moveu, bateu. Fica muito difícil. É muito repentino. Agora, você antecipou, você tem ideia de onde ele vai estar naquele momento. Pei! Aqui ficou muito em cima. Muito em cima. Parece mais que o Gervonta só queria aproximar. Aí tu vê, o cara tá fugindo. Foi no outro lado do ringue. Pei. O cara tá muito desesperado, filho. Tentou direto esse cruzado aí. O que eu tô achando estranho, eu já tinha reparado aqui. O que acontece? Pode ser em decorrência, mas eu acho que também é a pressão psicológica do Gervonta. Mãe, tô fazendo vídeo daquele cara que a gente assistiu a luta de madrugada. O mais baixinho com a luva, eu acho que era roxa. É muito estranho, o cara é muito mais alto. Gervonta tá numa postura alta, mas também não tá tentando ficar na ponta dos pés. Tá com uma base um tanto aberta, na medida do possível. Tem horas que parece que eles são da mesma altura. O que acontece? Tem uma coisa muito estranha na postura. É por isso que eu falei, porque eu acho que naquele momento, lá no corner, o Hugo estaria tentando fazer um golpe reto, porque ele não tá numa postura normal, ele tá com o ombro um pouco mais para baixo. Como se ele quisesse focar em projetar mais o corpo, ganhando alcance, ou colocar maior peso corporal no soco. Ele não tá numa postura normal, ele tá descendo o ombro, descendo ligeiramente. O que acontece? O Gervonta já tá na altura do ombro do cara. Aí às vezes o cara cai e o cara tá com o ombro para baixo. Então, de certa forma, em questão de luta, é como se ele estivesse na mesma altura que o Gervonta. E não tem a mesma altura. Mas a altura do ombro do Gervonta tá muito parecida com a altura do ombro do Hugo, em alguns momentos, não é na luta toda. São momentos importantes pro Gervonta, porque é um momento de zero preocupações. Tu vê, o cara se abaixou. Precisava se abaixar. Ah, que interessante. O cara ficou acuado.
Gervonta acusou, o cara se fechou e o que acontece é muito interessante. 36 acho que tá bom. Abaixar para 30% da velocidade original. Foi 20, 30. Foi um golpe teleguiado, que chegou quase instantaneamente. O que acontece? Foi muitas boas execuções ao mesmo tempo. Puxou daqui. Aí o que acontece? Giro do quadril. Força do braço mesmo. E de baixo pra cima, alavancagem. Ele soltou o pé do chão e pum! Normalmente quando a gente vê o golpe que o pessoal puxa lá de trás, é golpes infelizmente lentos. Pou! Pou! Cara, tu vê chegando. O ver chegando quer dizer que não tá legal. Não é maneiro. É um golpe que tem diversas qualidades. Cara, a gente vê em alguns momentos a diferença de altura é grande, mas em combate aqui tá quase a mesma altura de ombro. O Luiz, eu não sei se é por desespero ou visando alguma coisa, ele tá muito projetado pra frente. Abaixando o ombro. Se abaixando. Se defendeu bem. Porque o que acontece? Uma coisa mais ou menos natural dentro do boxe, luta, é você, quando você quer se defender, você quer se fechar. Você se fechar quer dizer que você quer deixar menos partes vulneráveis expostas, colocar partes que aguentem mais o tranco, mas expostas no meio do caminho para interceptar os golpes, receber os golpes. E o que acontece? Essas superfícies mais apropriadas para receber os golpes apropriadas não são mais meio que a gente faz ser, são limitadas. Então o que acontece? Você diminui a área vulnerável se abaixando. O que acontece? Pique a puff. Pique a pull vai ser uma ótima explicação. Tu poderia ficar assim no pique a pull? Poderia, só que tu não consegue ficar assim, ó. Ai, caralho, câmera. Meio difícil, né? Porque aí tu esconde essa parte daqui, beleza. Mas não funciona. É um estilo de luta que fica muito quadradão. Aí tu fica mais exposto, mas o que acontece? Você se abaixa. Você se coloca pra frente. Nisso daí, eu vou fazer assim pra eu conseguir falar e a voz não ser abafada. Você se abaixa, você encolhe, você deixa os seus antebraços como se fosse um escudo, cuidando abaixo do nariz ou abaixo do queixo, mas como a gente vê Mike Tyson no início de carreira, abaixo do nariz. Aí defende sua linha de cintura. O que acontece? Linha de cintura, desce. Golpe na lateral, na linha de cintura. Golpe na costela. Aí o que acontece? Aqui em cima, tu pode subir a guarda para lidar com um golpe reto ou mover a cabeça. Ou você pode sair do golpe. Você vai querer lutar assim, se defendendo de tudo, é difícil. Aqui você já fica com essa parte aqui exposta. Se você quer baixar um pouquinho mais, essa parte ainda está exposta. É inevitável você ficar exposto. Quanto mais você se abaixa, menos exposto fica. Meu palpite é que o Guruiz, ele ficou todo fechado por conta disso. Abaixado por conta disso, para ficar fechado. Eu não consigo ver um motivo tático. Nossa, essa aí foi boa.
Porque foi uma ótima coisa. O que acontece? Esses golpes, essa guarda, eu sei porque eu fiz uso, então tem uma certa propriedade. Por um tempo fiz uso. Quando você tem uma guarda, tu tem uma guarda que tá um pouco mais larga, tem uma próxima, e elas estão com um pouquinho abertas, o que acontece? Se elas estão aqui, você consegue mover lateralmente para impedir golpes que seriam golpes cruzados, ou se o golpe reto você atravessa, você empurra para fora. Golpes de diferentes alturas, vai estar na altura adequada, você já coloca aqui. Aqui é mais difícil, parece mais completo, mas na verdade é mais furado. Aí o que acontece? Existem caminhos, trajetórias que os golpes funcionam bem. Não ironicamente, um dos golpes que eu mais levava era mais ou menos esses. Deixa eu... Eita! Deixa eu baixar bem a velocidade do vídeo. Tu vê, foi um momento que ele abaixou a mão. Se tivesse mais alta, ele conseguiria atrapalhar, mas ainda estaria muito perigoso. O que acontece? Golpes que vêm por cima desse braço, que esse daqui você consegue atrapalhar. Se esse braço está mais baixo, aí é difícil atrapalhar. O que acontece? Se ambas as mãos estão altas, você com muita facilidade atrapalha golpes mais altos. Agora, golpes no corpo, pô, tu vai ter que se deslocar para trás, vai ter que jogar, vai ter que rezar pro golpe não entrar. Vai ter que rezar para tu colocar a mão no caminho, antebraço do caminho. Golpes em que tá passando em contorno a luva da mão de trás ou por cima desse braço, maluco, entra gostoso. Entra gostoso. Esse tipo de guarda é muito mais falha do que parece. Na verdade, parece a que mais... É que pra esgrimar parece a mais adequada. A que mais consegue fazer o que é proposto pelas outras, mas na verdade não. Qual é? A cachorra daqui de casa passou por cima do teclado, lascou o vídeo todo, dando continuidade. Eu acho que eu tinha falado pelo soco que passou da guarda. Aí tu vê, Gervonta Davis não vai sacuar, não vai deixar o cara, pelo que bem entender. Tá muito próximo. O que acontece? Vantagem e desvantagem da ideia do que ele tá fazendo. Ele tá mantendo uma pressão aqui. Ele tá numa distância muito próxima. Mas eu não coloquei isso na visualização padrão. Vamos ver. Ele tá muito próximo. O que acontece? Ele cobre a distância golpeando no máximo alcance. Quer dizer que tu pensar, ele tem um alcance menor que eu, ele tá fora do alcance dele, ele me acertou. Aí tu pensa, filha da... Aí tu para pra pensar, quando ele tá muito próximo, lascou. Não, quer saber, eu vou tirar só... Me reduzir só um pouco a velocidade. É uma situação bem interessante. Aqui ele tá... Ele foi um pouquinho pra trás, tá golpeando no limite do alcance, tá quase não dando certo. Aqui ele tá numa situação que ele tá preferindo ficar encurtado. Ele não tá no seu alcance pleno. Ele de verdade, se ele só esticar o golpe, ele atinge, mas ele golpeou. Ele golpeou se movendo. Por quê? Pra dar um recado pro Hugo. Pensa, maluco, piscou, morreu. Não vai ser um golpe que vai estar em seu pleno potencial. Tanto foi que foi muito fácil o cara colocar a mão na frente. Mas é para fazer o adversário ficar coado, fazer o adversário ficar com medo. Nisso já serviu o propósito.
Então, às vezes, você tá muito próximo. Olha, se você tá próximo e você tá fazendo o adversário ficar morrendo de medo de você, morrendo de medo, morrendo de medo mesmo, é muito tranquilo você tentar golpear numa distância menos do que o ideal. Você fazer um golpe de longa na média, por exemplo. O cara vai ficar mais assustado ainda. Ih, caramba, eu não modifiquei a velocidade. O cara tá tentando ameaçar, mas ele não consegue fazer o Gervonta fazer uma reação exagerada. Tentou um direto. Aí o que acontece? Os pés dele tá quase alinhados. Os pés estão praticamente alinhados. Eles estão exatamente na mesma posição. Quer dizer, qualquer soco que um lançar, sobretudo com a mão de trás, entra seco. Gervonta tentou meter-lhe um cruzadão. O cara tentou se defender de acordo, se aproximou. E Gervonta pensou, eita, não vamos dar o dom da iniciativa para ele. Ameaça. Esse é um golpe no corpo, como foi no início do combate. O cara deu mole, levou um direto. Aqui é interessante. Por que é interessante? Parece aquele cenário que ele deu o direto no corpo, foi em cima, foi bem forte, ele aproximou. Ele viu que o cara tá bem vivo, meteu-lhe o pé. Mandou um outro na lata. Jab, jab, cruzado. Não tá. Bora continuar, o que já teve de interrupção. Cara entrando aqui em casa perguntando se minha mãe tá. Cachorro passando pelo teclado. Eu tentando refazer e sem querer passando pro próximo vídeo, perdendo time. Minha nossa senhora. Aqui foi interessante. O cara aqui avança batendo, tá meio desesperado. Aí o que acontece? Nesse momento é o Gervonta dar passo para trás e muito atento. Quando vê que vai vir um golpe no rosto, se defender de acordo, defendendo no braço. Cara, o cara já tá exausto, o cara tá com a cara toda vermelha. Tá sinistro. Tentou ficar no caminho, mas o cara interceptou de forma muito esperta. Porque o que acontece? O Gervonta é o cara mais incrivelmente rápido, é o cara mais incrivelmente forte. Ele é muito bom na média. Às vezes tá um pouco abaixo, às vezes tá melhor do que os adversários, mas sempre ele faz tudo no timing correto. Cara, é difícil até entender como o percentual de escolhas certas dele é ridiculamente elevado, de escolhas ruins é muito menor que a média. Muito menor. É muito timing, cara. Muito timing. É muita boa escolha. Mas tipo, nesse momento aí ele foi um pouco despretensioso. Deu pro cara atrapalhar, mas o cara tá destruído mentalmente. Essa porrada entrou. Cara, teve algum... Eu acho que deve ter batido o corpo, costela aqui, não tenho certeza. Acabou-se. O cara tá cambaleando pra levar uma bomba, não custa. O cara é muito bom, mas ele não conseguiu fazer nada contra o tanque. Vamos ver. Eu gosto da panorâmica.
Não, o cara já tava balançado todo ferrado. Achei, por parar de joelhos, achei que podia ser corpo, mas falência múltipla do corpo todo. É como eu costumo falar. Porra, esse entrou legal. O nariz dele já tava cheinho de sangue. Faz parte, cara, isso faz parte. Foi... Essa luta já mostra, cara, isso foi em 2019, estamos em 2024. Que diferencia o tanque, a precisão aliada à escolha. Não adianta você ter muita precisão se você não tem o timing certo. Porque em momentos diferentes, o exato local que você soca muda. O cara se defende, o cara se move. Só pra vocês verem, o primeiro soco foi enquanto o cara se deslocava pro lado. Isso é muito difícil. É muito difícil. Ele deu um golpe reto. Ele deu um golpe reto mais rápido que o adversário. Ele deu um golpe reto enquanto o adversário andava e acertou. Cara, isso é grotescamente ridículo. É tipo, parando pra pensar, é surreal. O primeiro golpe, sem muito estudo em cima do adversário, isso é exatamente isso. Tá de sacanagem, cara. Beira é ridículo. É um cara muito cabeça, muito cabeça. É pra vocês verem, ele é um caçador paciente que faz o antijogo do adversário. É um cara que é diferenciado. Eu acho que é um cara que a gente pode ter bons estudos. Pode ter bons estudos. Eu não vi, mas tomara que... Eu não vi ainda, não joguei pro YouTube pra ver, mas tomara que não tenha direito autoral, a gente consiga publicar. Vai ser a primeira luta do Gervonta Davis que eu vou conseguir publicar, se for o caso. Fé. Não deixe de se inscrever, se ativar o sininho se achar que vale a pena. Apertar o botão no gostei, compartilhar para divulgar o trabalho dos lutadores, do YouTube aqui, da promoção. E também comentar pra gente interagir, Raul.